Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos aproveitar que nós já estamos de pé. Abra comigo a sua Bíblia. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Evangelho de João, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1. Enquanto os irmãos estão procurando, quero aqui externar minha gratidão a Deus por estar retornando a essa minha casa espiritual. Tive o privilégio, a honra e a oportunidade de congregar aqui por 7 anos, aqui na nossa igreja Catedral Baleia, ter sido pastoreado pelo pastor João, pela pastora Kátia. E eu sei que o senhor sempre fala isso, pastor João. Todas as vezes que eu venho aqui, o senhor aperta minha mão e diga assim, ó, sinta-se na sua igreja. E é assim que eu me sinto, graças a Deus. Muito obrigado pelo carinho e por sempre nos receber tão bem aqui quando a gente está em missões em Brasília. Quantos acharam Evangelho de João, capítulo número 8? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, para nossa breve meditação. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo, voltou para o templo. Jesus voltou para onde? Ó, tá muito cheia, a festa tá bonita, para a quantidade de pessoas tá baixo. Jesus voltou para onde? Existe uma razão para a gente destacar isso aqui. Jesus voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando os ensinava. E os escribas e fariseus, em algumas versões está os doutores da lei, já eu explico isso. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que elas sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, aí eu gosto da versão NVI, quem tem a NVI agora, vai estar no mais próximo do original. Começou a escrever. Na minha versão Almeida diz, Jesus inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, em outras versões, no chão. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Amém? Feche sua Bíblia, coloque em cima do banco, vamos fazer mais uma breve oração. Senhor, nós te glorificamos e te exaltamos, porque estamos aqui reunidos para participar da ceia do Senhor. Obrigado porque sua noiva, Senhor, se reúne nesta noite nessa casa e necessita ouvir a tua voz. Eles não precisam me ouvir, eles não necessitam de sabedoria de palavras humanas. Eles necessitam de uma palavra revelada vinda do teu coração, ao coração de cada um dos teus filhos. Manda-nos a tua palavra nessa noite, a palavra que alimenta, que edifica, que salva, que cura, que liberta, que traz de volta. A palavra que não volta vazia sem fazer aquilo que lhe apraz. A tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha. A tua palavra é como uma espada penetrante que vai na divisão entre a alma e o espírito. Manda-nos a tua palavra nessa noite, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Todos digam? Pode sentar, graças a Deus. Nós acabamos de abrir a nossa Bíblia em uma passagem muito peculiar. Muito peculiar. Nós acabamos de abrir a nossa Bíblia em uma passagem inédita em relação aos outros evangelhos. Por quê? Justamente porque ela está relatada no Evangelho de João. Todas as vezes que eu quero apresentar Jesus a uma pessoa, hoje em dia eu desenvolvi essa estratégia. Eu falo assim para ela, olha, leia o Evangelho de João. O Evangelho de João. E tem uma razão pela qual o Evangelho de João ele é diferenciado em relação aos outros 3 evangelhos.
Para quem não sabe, eu não sei qual é o nível de conhecimento teológico de todos aqui, evangelhos são os 4 livros do Novo Testamento que contam a história da vida de Jesus aqui na Terra, ok? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, quem estuda teologia sabe, escreveu para os judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas, o único escritor sagrado, guarde isso, que não é judeu, ele era grego, Lúcio escreve para os gregos e João escreve para a igreja. João, de todos os autores, ele é o mais autorizado, é o que tem maior legitimidade e tem uma razão lógica para isso. Porque dos 12 apóstolos, eu não estou falando discípulos, porque Jesus tinha mais de 12 discípulos, se liga, hein? Jesus tinha vários discípulos, a Bíblia vai dizer que ele teve alguns que andaram com ele, mas apóstolo, com esse título, só foram 12. E dos 12 apóstolos, a Bíblia vai dizer que Pedro, Tiago e João são os mais próximos. E dos mais próximos, João é o mais íntimo. Não precisa dizer nada que na última ceia, a propósito, nós vamos cear daqui a pouco, fazendo esse memorial. Na última ceia, quando Jesus estabelece o Novo Testamento do seu sangue, o seu corpo e do seu sangue que vai ser derramado na cruz do Calvário, está aí o memorial, o simbolismo da ceia, João está deitado no peito de Jesus, você sabe disso. João está deitado no peito de Jesus e o pregador está perdido, está enchendo linguiça porque está sem mensagem. Presta atenção porque eu estou falando por que o evangelho de João é diferenciado, se liga. Veja a legitimidade e a autoridade do autor. João está deitado no peito de Jesus, Jesus é traído, vai ser preso, João e Pedro vão seguindo Jesus, porque os outros já passaram sebo nas canelas. Eles vão seguindo Jesus, e quando chega no pátio, Pedro nega 3 vezes, vai embora, João fica. E quando Jesus vai ser crucificado no Gólgota, o único apóstolo relatado que estava no pé da cruz é João. A ponto de Jesus olhar para baixo e confiar a ele, presta atenção nisso aqui, algo extremamente íntimo e que você não confia a qualquer um. Ele olha para João, olha para Maria e diz uma frase que João entendeu tudo. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ele confia Maria aos cuidados de João, porque José já estava morto. Quando Jesus sai de cena, João passa a ser um filho de consideração de Maria. Então, se você quiser conhecer Jesus e saber algumas coisas sobre Jesus, leia o Evangelho de João. Primeiro, pela autoridade e legitimidade do autor. Segundo, como consequência lógica da intimidade e proximidade de João, nós temos que 90% do Evangelho de João é inédito. Preste atenção nisso, hein? 90% do que João escreve, só ele escreveu. Você não encontra no relato de Mateus, Marcos e Lucas. É por isso que na teologia, Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos, sinóticos de semelhantes. Aí vem o 4º evangelho, que é o de João, fechando a cadeia dos 4, e ele é totalmente diferente. Vamos lá, capítulo 1. Só João apresenta Jesus como verbo vivo. Capítulo 2. Só João vai contar o primeiro milagre público de Jesus, quando ele estava numa festa de casamento em Caná da Galileia e Jesus transforma água em vinho. Capítulo 3, só João vai contar a visita na calada da noite de Nicodemos, que foi conversar com Jesus, só João relata isso. Capítulo 4, só João relata a aula de evangelismo pessoal que Jesus dá para a mulher samaritana na beira do poço de Jacó. Só João relata isso.
Capítulo 5, só João vai contar a história do dia em que Jesus estava indo para a festa do judeu, ele desvia de caminho, vai mais um pouco distante, vai lá no tanque de Betesda, curar o paralítico, o cara estava 38 anos sem pisar a planta do pé no chão, e Jesus bota ele dentro da festa. Só João vai trazer a mensagem poderosa de Jesus. Ei, escuta isso, antipopular, mensagem difícil de digerir, mensagem que não dava ibope nem curtida no Instagram. Jesus para diante de todos e fala: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte no meu reino. A galera não gostou, mas João relatou. E essa aqui, ó, para a gente chegar no capítulo 8. Capítulo 7, só João conta a história como uma testemunha ocular. Gente, eu estava lá, os irmãos de Jesus chamaram ele para a festa, só João conta isso. E Jesus deu uma desconversada e não foi, era a festa dos tabernáculos. E você não quer ir não, é? Se você quiser ser famoso, você tem que aparecer. Aí João relata, porque nem os seus irmãos acreditavam nele. Aí Jesus desconversa e fala: não sei. Jesus não mentiu, porque Jesus não mente. Mas Jesus deu uma desconversada. Aí João conta assim, na mocó: galera, desculpa assim eu parafrasear o João, o pastor já entendeu, né? Eu estou parafraseando porque é coisa de íntimo, de quem estava lá, de quem estava do lado, dormindo no peito do mestre. Galera, eu vi, quando ele falou que não ia, mas foi. E aí, quando a gente foi na Mocó, a gente chegou na festa, a festa estava lotada, a festa dos tabernáculos. 7 dias de festa, em que eles ficavam em tendas para rememorar a época em que ficaram 40 anos no deserto até chegar em Canaã. Aí só João fala uma das pregações mais lindas de Jesus. E eu quero ver se eu ainda estou numa igreja evangélica, e eu quero ver se eu ainda estou numa igreja pentecostal, porque se tu não sentir graça com esse versículo, aí tu tá desviado, não pode nem tomar ceia. Jesus se coloca em pé no último dia, o último dia da festa, e diz assim: aquele que tem sede, vem a mim e beba, porque aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Só João relata isso. Cara, que pregação demais! Rios de água viva fluirão do seu ventre. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu sou a fonte das águas. E aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Só João conta isso. E aí chega o capítulo 8. Eu dei toda essa volta para a gente chegar aqui. Contextualizei. Quantos entenderam? Digo amém. Amém. Só João conta isso. Jesus estava cumprindo a festa do calendário judaico. Jesus estava no dia posterior ao 7º dia. Por isso que quando nós estávamos lendo, eu falei assim, no versículo 2, e pela manhã cedo voltou para o templo. Aí eu perguntei, voltou para onde? Aí você, templo. Aí um já murmurado, pregador chato, fica mandando repetir, não é? Agora você vai entender por quê. Porque se durante 7 dias eles ficavam na tenda, a festa de Sucote, que é o plural de tabernáculos, tendas, durante 7 dias, o povo de Israel ficava adorando a Deus, está lá em Levítico 23, leia na sua casa, adorando a Deus dentro da tenda. E Jesus foi cumprir o ritual da festa. E eu já expliquei para você por que ficava dentro da tenda. Para lembrar da época dos 40 anos de peregrinação no deserto, em que eles não tinham casa para morar, ainda estavam saindo do Egito, não entraram na terra de Canaã e eles moravam em tendas. É para eles lembrarem de onde foi que Deus os tirou. Eu acho lindo as pregações nada populares de Jesus. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo quando estava preparando essa mensagem? Diga para ele, diga para ela, e alguém precisa ouvir isso aqui. Nunca se esqueça de onde eu te tirei.
Jesus é certeiro, Terto. Você está todo engravatadinho hoje, está ganhando bem, está com o teu cargo na mão, sentado na tua cadeira, mas Deus manda te dizer, nunca te esqueça de onde que eu te tirei. É para isso que servia a festa. Não, hoje a gente mora em casa de 2 andares. Não, hoje a gente tem alvenaria. Não, hoje nós temos lote comprado nas terras mais valorizadas da terra de Canaã. Mas durante uma vez ao ano, tu vai ficar na tenda para saber que Deus é Deus e Ele quem te trouxe essa grande vitória. Só que no último dia eles completavam os 7 dias e no 8º dia, está lá em Levítico, a gente não vai ler não. Isso aqui é breve meditação mesmo. Eles tinham que se reunir de novo, era o dia da convocação. Ao invés de ir para casa, depois do 7º dia, isso aqui só acontece lá em Manaus, tá, pastor João? Quando termina a festa, o pessoal vai lá para fora fazer fofoca, né? Vai falar mal dos irmãos, vai reclamar do pregador, vai reclamar da organização do evento. Isso aqui não acontece aqui não, isso só acontece lá em Manaus. Às vezes porque o carro está estacionado na frente do outro, miserável, desgraçado, tira logo daí. Aqui não acontece essas coisas não, né? Se irrita no estacionamento, acaba a festa, já começa no estacionamento, é o pós-festa. Lá não era assim não, o pós-festa também que era? Acabaram-se os 7 dias no tabernáculo, 8º dia, o povo se reúne para celebrar a Deus e adorar no templo. É por isso que Jesus estava no templo. Agora se liga, hein? Presta atenção. Se Jesus estava no 8º dia no templo, aqueles homens que pegaram a mulher adúltera não estavam no templo. Estou pregando para gente inteligente. Se você reúne 7 dias no tabernáculo e no 8º você reúne a congregação, eles estavam em qualquer outro lugar, menos no templo. Eles estavam descumprindo o ritual. Eles estavam em qualquer lugar onde não deveriam estar, a ponto de flagrar a mulher em adultério. Flagrare. Tecnicamente falando, que está cometendo ou acaba de cometer. Foi exatamente isso. Ela estava cometendo ou acabando de cometer. O que eles estavam fazendo ali? Bisbilhotando a vida da mulher, ao invés de estar no dia da convocação. Segunda coisa. O que eles estavam fazendo? Que pegaram a mulher e cadê o homem? A lei diz que se fossem pegos no ato de adultério, na época da lei mosaica, os 2 deveriam ser punidos. Eles pegam a mulher, muito provavelmente, era uma tocaia já armada, porque é difícil tu pegar, pulando a cerca. Não estavam onde deveriam estar. Pegam a mulher, deixam um homem e vão, diz a Bíblia, tentar Jesus. É isso mesmo, tentar. Eu sempre falo uma frase quando eu estou pregando, eu quero que você guarde essa frase. Deus te prova com provação, o diabo te testa com tentação e o mundo te persegue com perseguição. Deus a ninguém tenta. O apóstolo Tiago ensina isso. Quando você estiver sendo tentado, não diga, de Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta. Quem tenta é o diabo. Deus te prova, é diferente. Então, olha aqui que João está falando. Eles vieram tentar Jesus. É algo nitidamente diabólico. E eles chegam diante de Jesus e falam a seguinte frase: Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. Na lei de Moisés manda que ela seja apedrejada até a morte, vírgula,
Tu, porém, o que dizes? Você colocou Jesus em xeque. O local estava lotado. Moisés é o pai da lei. Quer arrumar problema com o judeu? Estava conversando com uma pessoa hoje. Falei assim, quer arrumar um problema com o judeu? Fala mal de 3 personagens. Fala mal de Abraão, pai da fé. Fala mal de Moisés, pai da lei. Ou então fala mal de Davi, o maior rei da terra. Fala desses 3 para ver só o problema que vai arrumar. Fala. Olha o que eles fazem. Eles já mencionam Moisés para colocar Jesus agora numa situação de sinuca de bico em relação a Moisés. Só que o interessante aqui é que eles chamam Jesus de mestre. Vamos parar por aqui, calma. Eu sei que isso é batido para alguns teólogos, mas para a grande maioria não é. Deixa eu pregar. Lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13, o pregador está perdido. Não, estou falando sobre o tópico em que Jesus foi chamado de mestre. Preste atenção. Lá em João 13, 13, só João conta isso aqui. Ele vai explicar que Jesus vai dar uma aula de humildade para eles. Eles estão se preparando e Jesus vai pegar a toalha, vai pegar a bacia e vai fazer a famosa cerimônia do lava-pés. Ele vai lavar o pé de cada um. E Jesus solta uma frase poderosa em João 13, 13. Vocês me chamam mestre e senhor. E falam bem. Porque eu sou. Jesus explica isso para os discípulos. Eu sou mestre e senhor. E vocês me chamam de mestre e senhor. E dizem bem, porque eu sou. Deixa eu continuar pregando. A expressão eu sou. No Evangelho de João, ele explica que Jesus mencionava essa expressão, eu sou. Para quem não sabe, quando você chegava diante de um judeu naquela época, na cultura, e falava assim, olha, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou sacerdote, isso soava mal ao ouvido do judeu, porque soava arrogância e prepotência. Porque para o judeu, só quem fala eu sou é o próprio Deus. Quando você falava assim, olha, eu sou advogado, ele lembrava na hora lá do Monte Sinai, da sarça ardendo que não se consumia, e quando o próprio Iavé aparece para Moisés e disse, eu sou o que sou. Se você quer o nome, diga para Faraó que o grande eu sou me enviou a voz. Então o judeu não usava a expressão eu sou. Aí João, só João, fala assim, gente, eu estava andando do lado dele, quando um dia ele pregou, lá no capítulo 6, e falou, eu sou o pão da vida. Eu estava do lado dele, lá no capítulo 8, quando ele disse assim, eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue nunca andará em trevas. Pera, eu estava do lado dele, quando no capítulo 10 ele falou, eu sou a porta, e aquele que entrar em mim, entra e sai, e encontra pastagem. E ainda no capítulo 10, eu estava do lado dele, quando ele disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Pera, não chora não, eu estava do lado dele no capítulo 11, quando o cara estava morto há 4 dias, a irmã apareceu, ele disse, ei, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu estava do lado dele no capítulo 14, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Eu estava do lado dele no capítulo 15, quando ele disse, eu sou a videira verdadeira, aquele que está em mim, o Pai poda para que dê mais frutos. Sabe o que João estava dizendo? Galera, lê aí, se liga, o grande eu sou, que apareceu a Moisés no passado, andou do meu lado, comi, bebi, dormi e aprendi com ele. Aplauda o nome do rei aí, rapaz. Só ele é capaz de falar eu sou. Então ele virou para os discípulos e falou, vocês me chamam mestre e senhor. Eu sou. Só que havia 2 classes de pessoas que conversavam com Jesus. Eu não vou tomar muito tempo. Aquelas que reconheciam Jesus como mestre e aquelas que reconheciam Jesus como Senhor. Essa classe de pessoas está aqui nessa noite.
Se liguem para ver onde é que tu tá. Jesus prega, multiplica pães e peixes, atravessa para o outro lado, vem a multidão. Mestre, onde o senhor estava? Chamou de mestre. Jesus pega a sua raquete gospel e já dá a primeira raquetada. Pum! Vocês me seguem, não é por causa do sinal e por causa da minha pregação. Vocês estão vindo atrás de mim porque quer comer pão e peixe de graça. Chamou Jesus de mestre. Tinha um jovem com muito dinheiro. Ele aparece para Jesus e fala: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e Jesus vê o coração do camarada. Preste atenção nisso. Sabe quando Deus fala com Samuel lá no Antigo Testamento? Na hora de ungir o futuro rei de Israel? Samuel, deixa eu explicar uma coisa. Eu não vejo como vê o homem. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Quando Jesus olhava para as pessoas, Jesus via o coração da pessoa. Bom mestre, o que eu hei de fazer para dar a vida eterna? Aí Jesus olha para ele e já dá a sua raquetada. Pum! Por que você me chama bom? Bom é só Deus. Aí ele fica todo desconcertado. Tá bom, mas o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Ah, não. Saiu. A galera do pão e peixe, quando Jesus repreende, saiu. Vamos terminar a conversa. Última ceia. Jesus vira para todos que estavam presentes, fala assim: um de vocês vai me trair. Aí Pedro, que estava do outro lado, vira para João, que estava deitado no peito de Jesus. Leia na sua casa, está no Evangelho de João isso aí. Pergunta quem é. Pergunta quem é. Aí João levanta a cabecinha e fala: Senhor, quem é? Sou eu. Senhor. Judas, miserável, também estava na mesa. Miserável. Vai lá em Mateus, lê na tua casa. Onde vocês vai me trair? Aí Judas, mestre, sou eu? Mestre. Você entendeu isso aqui? Pregador, não entendi não. Deixa eu aplicar logo aqui para ti. Quem chama Jesus de mestre não permanece quando é confrontado por ele. Mestre ensina, Senhor manda. Quero que você vá para a sua casa com essa pergunta: quem é Jesus para você? É só teu mestre ou também é teu Senhor? Jesus mestre, ó, pastor Alexandre, ó. Ai, que lindo. Eu fui para a igreja hoje. Que palavra maravilhosa. Ele quer o mestre. Ele quer vir domingo à igreja para se sentir bem. Ele quer sair daqui energizado, up, com uma palavra que o coloca para cima. Gente, não fica chateado comigo não, que às vezes Jesus faz um negócio desse comigo, me bota umas pregação ruim de pregar. Mas eu quero crer que você está calado, que você está prestando atenção, né, irmão? Você pode dar um glória a Deus aí para me ajudar? É ruim demais essa pregação, eu sei disso. Ah, eu quero ir para a igreja porque eu quero aprender com as palavras de Jesus, eu gosto dos salmos, eu gosto dos provérbios. Maravilha. Aí Jesus vai lá e confronta você. Vem cá, homem. Você é casado, né? O que está fazendo com a sócia lá da tua esposa, que criou uma sociedade lá sem ela saber? Já entendeu, né? Entendeu? Ou precisa falar mais assim? Você não pode, não. Homem que é homem é marido de uma mulher só. Aí sabe o que ele faz? Cai fora. Não gosta de ser confrontado. Ah, eu quero ser abençoado, eu tomo posse, eu quero prosperar. Aí Deus fala, você tem que ser dizimista e ofertante. Ah, não, essa parte aí não. Ele quer um mestre, mas não quer o Senhor. O que eu vou falar para você aqui
pode mudar radicalmente a história da sua vida. Jesus não é um carinha legal, não, cara. Jesus não é um carinha good vibes, não. Eu não quero esse Jesus fofinho que é pregado muitas vezes da porta para fora. Jesus Cristo ainda é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. No livro do profeta Jeremias, ele diz assim: Jeremias, não se glorie o sábio na sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas quem quiser se gloriar, se glorie nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Pode falar o que você quiser e lave sua boca para falar do ladrão da cruz, mas quando ele estava morrendo, aos 45 do segundo tempo, estava perdido, indo para o inferno, olha para a cruz do meio, para de murmurar e diz: Kyrios! Pronome de tratamento no grego koiné usado para o imperador. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou: fechado, hoje estarás comigo no paraíso. Mestre ensina, Senhor manda. Eu não sei quanto a você, mas na minha vida Jesus é mestre, mas também é Senhor. Eu preciso terminar. Fechei a Bíblia. Vamos lá. Eu lembro como se fosse hoje, pastor João. Isso aqui eu não conto em qualquer igreja. E eu particularmente nem gosto de contar detalhes da minha vida particular. Mas ultimamente eu tenho feito isso porque eu sei que isso aproxima o público e você sabe que quem está aqui pregando não é melhor do que você em nada. Amém ou não amém? Isso cria empatia. Eu passei por uma situação muito terrível numa igreja. Eu era jovem, adolescente, não tinha muita maturidade. Foi há muitos anos atrás. E a situação foi tão constrangedora que quando aconteceu o problema na igreja, eu falei assim: eu nunca mais eu volto aqui. Falei isso, eu nunca mais eu volto nessa igreja. Eu não disse que eu ia abandonar Jesus. Graças a Deus eu nunca cheguei nesse nível infantil de evangelho. Isso aqui é para alguém aqui de novo, eu tenho que falar isso aqui. Para de culpar a Jesus por causa da espada de Pedro. Quem arrancou a orelha de Malco não foi Jesus, foi Pedro. Não culpe a Jesus pelos erros cometidos pelos servos dele. Jesus não tem nada a ver com isso. Então aconteceu uma coisa muito desagradável no local onde eu congregava e eu falei: eu nunca mais eu volto para essa igreja. Eu lembro que eu passei muito mal emocionalmente, a ponto de vomitar de nervoso, tosse nervosa, enfim, eu não gosto nem de lembrar. E um dia, eu ainda jovem, em uma segunda-feira, eu me lembrei que tinha um culto de oração a 2 ruas atrás da minha casa, no bairro onde eu morava. E graças a Deus eu não fui me meter com bebida, com prostituição, com drogas, porque, desculpa o português bem claro, essas porcarias não servem para nada, só para te destruir mais. Então, mesmo abalado psicologicamente e emocionalmente, eu pensei: eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso buscar a Deus. Eu não volto nunca mais para aquele lugar, mas eu preciso de Jesus. E eu me arrumei sozinho, porque na minha casa ninguém era crente. Eu nunca precisei de muleta para servir a Deus. E eu fui para aquela igreja buscar a Deus. Um culto maravilhoso, uma igreja pequena, lotada a igreja. O pregador está perdido, eu estou falando que Jesus é mestre e Senhor. E quando eu cheguei naquela igreja, caminhando agora ao final, o pregador pregou. Eu lembro que ele tinha um óculos fundo de garrafa, ele era engraçado. Pregou muito. Estava acabando o culto. Ele colocou a igreja de pé para orar, para encerrar o culto. Estava no final. E Jesus gosta de final. Ah, irmão, Jesus gosta do final. Eu vou te falar uma coisa: para com esse hábito horroroso. Jesus está falando, Rabi, eu sei que está. Para com esse hábito horroroso de ficar saindo antes da bênção apostólica. De repente é nesse ato profético que Deus muda a chave da tua história. Labai, Jobre canta. Jesus fala, hein? Ele te viu. Aí estava terminando o culto. Eu já estou terminando mesmo.
E ele falou assim, vamos nos colocar de pé, vamos orar para encerrar. E ele entregou o microfone para o dirigente do culto. Quando ele entregou o microfone para o dirigente do culto, o Espírito de Deus falou ao coração dele e ele quebrou um protocolo. Ele pegou o microfone de novo. Daqui, pastor fulano. E como ele conhecia o dirigente, ele se sentiu à vontade. Daqui, pastor fulano, eu preciso falar algo aqui de Deus aqui. O Espírito de Deus fala no meu coração. Irmãos, tu já viu Matrix? Nem o Reloaded. O Reloaded serve. Cara, o Matrix tinha uma cena que as paradas congela. E só fica assim o Neo. Aquilo foi muito Matrix. Ele pegou o microfone, olhou para a multidão e disse, eu não sei para quem é porque Deus não me revelou. Mas Deus manda eu dizer para uma pessoa aqui, não saia do lugar onde você está. É ordem de Jesus. Permaneça, porque é lá que Ele vai te exaltar e vai abençoar a sua vida. Quando ele falou aquilo, você fala assim, pregador, mas isso é muito aleatório. Tinha você e mais 100, 200 pessoas na igreja. Eu sei, mas foi muito Matrix, cara. Parou tudo e a palavra veio no meu coração. Eu sei que era para mim. Eu saí daquela igreja chorando, porque eu não queria mais voltar para onde eu estava. Mas Jesus não é meu mestre, Ele é meu Senhor. Eu voltei para aquela igreja. 2 semanas depois, pastor João, aconteceu algo maravilhoso na minha vida. Deus proporcionou um encontro que eu fui abençoado e eu usufruo dessa bênção até hoje. Eu tinha que estar lá. Eu preciso terminar. Quem é Jesus para você? Mestre ou Senhor? Para mim Ele é Senhor. E não vou nem ficar pedindo para levantar. Levanta a mão. De quem é Jesus é Senhor? Você... Não. Leva para casa a pergunta. Vamos terminar? Quando estou ouvindo, digo amém. Mestre! Ela foi pega no adultério. Tu que dizes? Meu irmão, chamou Jesus de mestre, o pau vai quebrar. Diz a Bíblia, pastor Terto. Me ajuda aí que tu vai deixar aberto, a gente vai ler agora para terminar. Cadê o teclado? Teclado, rápido. Deixa Deus te usar e toca alguma coisa aí, meu filho. Mas alguma coisa tem a ver com o que eu estou pregando, viu? Não vai pregar, sou uma florzinha de Jesus. Estou brincando com ele, você é levita. Diz a Bíblia, escuta, pastor Alexandre. Uma vez eu vi isso num filme e guardei isso na minha cabeça, guardei errado. No filme que eu assisti, Jesus estava sentado escrevendo no chão, ensinando, e apareceu a pergunta com a mulher adúltera. Não foi isso. Jesus estava em pé. Mestre, o que o Senhor diz? E Jesus, inclinando, começou a escrever. Eu não tenho tempo para pregar. Os teólogos até hoje se debatem para saber o que Jesus escreveu naquele dia. Por favor, não fica preso se era terra, se era chão, se era barro. A Bíblia fala que ele se inclinou no chão e escreveu na terra. Pastor, mas eu acho que era areia. Mas se choveu, molhou, vira terra. Para com isso. Deixa pra lá. É o importante que ele escreveu no chão. Não foi no caderno, nem no papel. Foi no chão. O que Jesus escreve tinha sido profetizado há 600 anos atrás. Terra, você tem microfone aí? Jeremias 17:13. Diz assim, vai lá. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão. Porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão. Jesus recita Jeremias 17:13. Vocês estavam fora do templo, que eu sei. Vocês vieram envergonhar esta mulher.
mas eu envergonho a cada um de vocês, porque aqueles que não creem em mim serão escritos no chão, porque rejeitaram o Senhor, a fonte das águas. Pregador, isso é coincidência, né? Não, se tu está prestando atenção na pregação, no dia anterior, no último dia da festa, Jesus se levantou e disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba, porque aquele que beber da água que eu tenho, rios de água viva fluirão do seu ventre. No capítulo 8, Jesus lança na cara e fala: já que vocês querem acusar, toma, Jeremias 17:13, vocês serão envergonhados. Sabe o que aconteceu? Saiu um por um, envergonhados. Jeremias 17:13. Quando sai todo mundo, o maior erro daqueles homens foi jogar aquela mulher no meio. Eu não tenho essa pegada penteca não, tá? Eu queria ter agora aquela memória de pentecostal. Jesus é o homem do meio, porque Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha do fogo ardente, e Jesus desceu como quarto homem no meio do fogo. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. A cruz de Cristo era uma cruz no meio, e aquela mulher estava no meio. Sai do canto, pelo amor de Deus. Vai demorar até quando para você entrar no centro da vontade de Deus e ficar pertinho de Jesus? Jesus te quer aqui no meio. Jesus quer te ver no meio de uma igreja. Jesus quer te ver congregando. Jesus quer te ver participando de uma ceia. Jesus quer te ver no meio onde Ele possa abraçar e cuidar de você, sarar tuas feridas e fazer com que Ele cumpra o projeto dele na tua vida, que é grande. Só ficou a mulher e Jesus, e a sentença era dada: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus tinha pecado, sim ou não? Jesus tinha pecado, sim ou não? Ou seja, agora Jesus podia apedrejar. Ela sabia disso. Ai, Jesus! Ele vira para ela: vai vir a sentença. Vai vir a sentença, porque Jesus é justo. Jesus não é fofinho, não é ursinho carinhoso. Mulher, aí levanta. Onde estão os teus acusadores? Ninguém ficou? Ninguém, Senhor. Aquilo foi música aos ouvidos de Jesus. Achei alguém que está disposto a me obedecer e cumprir os meus mandamentos. Vai, mulher, nem eu te condeno. Vai e não peques, mas fica de pé adorando ao nome do Rei.